Albert Einstein certamente foi uma das maiores mentes do século XX, sendo referenciado popularmente por conta da teoria da relatividade. Mas, apesar da sua grande contribuição para a criação da relatividade, não foi este feito que lhe concedeu o Nobel de Física em 1921, mas sim a explicação do chamado efeito fotoelétrico. Então, pega a pipoca e vamos entender um pouco sobre este fenômeno que premiou um dos maiores gênios da humanidade. Antes de começar, como de praxe, já peço aquele like energizado para podermos chegar em mais pessoas. E se inscreve se não for inscrito, tá? Tô de olho. Você já se perguntou como funciona uma porta de shopping ou ainda como os postes se acendem quando anoitece? Será que alguém vai lá e liga ele manualmente? Pois bem, isso se deve à explicação do nosso amigo Einstein. Sim, eu disse explicação e não descoberta. Porque apesar dele ter realizado uma façanha incrível ao explicar o fenômeno, na verdade o efeito fotoelétrico foi descoberto anos antes por Becquerel e posteriormente confirmado pelo Hertz. Mas apesar de ser anterior ao próprio Einstein, nem Becquerel e nem Hertz conseguiram explicar com precisão o motivo pelo qual o efeito acontecia. Mas você pode me perguntar, que efeito é esse, sensei? Esse efeito acontece quando uma placa de metal tem sobre ela luz sendo incidida. Acontece que essa luz, quando incidia sobre a placa, por algum motivo desconhecido para a época, eletrizava sua superfície, sendo que o próprio Hertz chegou à conclusão de se tratar da emissão de elétrons. O problema é que essa emissão não acontecia para toda a luz e variava de material para material. Além disso, existia outro problema. Segundo a teoria eletromagnética clássica, a luz teria transferido energia para os elétrons, emitindo eles do metal. Até aí tudo bem. E, portanto, ao se modificar a quantidade de luz emitida, pela lógica, a quantidade de elétrons emitidos também deveria mudar. Mas acredite quando eu digo, nada disso foi observado. Ou seja, a mudança de intensidade não mudou a emissão de elétrons. E para determinadas frequências de luz, ou seja, certas cores, ela poderia nem mesmo existir. Por exemplo, você poderia pegar uma determinada placa de metal e que ela só começaria a emitir elétrons a partir de determinada frequência, ou seja, determinada cor. Frequências menores, poderia não haver esse tipo de emissão. E isso a física da época não conseguia explicar. Portanto, o dilema do efeito durou um tempo na comunidade científica. Faltava algo. Então é aí que entra Einstein, fazendo uso das ideias de outro grande físico da época, Max Planck, e sua quantização de energia. Segundo Planck, a energia eletromagnética seria discretizada em pacotes ou quanta de energia, ao contrário da teoria clássica, que nos diz que a energia seria um contínuo. Esse efeito serviu de base para a criação da mecânica quântica. Quem sabe um dia eu faço um vídeo falando sobre a criação da mecânica quântica. Deixa aí nos comentários se você gostaria. Mas, enfim, a ideia de Planck foi revolucionária, ao ponto de que Einstein viu potencial para explicar aquilo que não podia ser explicado antes. E se a luz, como um todo, pudesse ser quantizada? Isso é, e se ao contrário de considerarmos a luz como um contínuo de energia, tal como propõe o eletromagnetismo clássico, pudéssemos discretizar ela em pacotes? Essa quantização da luz seria conduzida pelo que Einstein chamou de fóton. E aqui está o pulo do gato. A ideia da luz separada em pacotes, ou melhor, sendo conduzida na forma de partículas, trouxe à tona novamente uma velha discussão: se a luz é uma onda ou uma partícula. Bem, eu falei um pouco sobre a luz em um vídeo anterior, vou deixar destacado aqui. Mas, em resumo, a luz ela se propaga como onda
obedecendo às leis do eletromagnetismo clássico e às equações de Maxwell, e interage com a matéria como uma partícula, tá? Mas como funciona a explicação de Einstein para esse efeito? Segundo o físico, ao considerar a luz como partículas, o fóton irá carregar uma única energia. E cada fóton irá transferir para apenas um elétron essa energia. Acontece que para que esse mesmo elétron seja emitido, a energia cedida pelo fóton deve atingir ou exceder aquela descrita pela frequência limite do elétron. Acontece que o átomo tem o que chamamos de níveis de energia, no qual cada elétron está confinado em faixas. Assim sendo, quando você dá energia para esses elétrons, eles se excitam e saltam para o próximo nível. Mais ou menos como um jogo de videogame, que para ir para o próximo nível precisa de XP. Acontece que os elétrons mais externos, ao se excitarem, não têm o nível para onde saltar. Eles já estão no máximo. Assim sendo, eles são simplesmente ejetados do átomo. Por isso, mesmo que você aumente a intensidade da luz, isso não vai mudar a quantidade de elétrons emitidos. Isso por conta de que mudar a intensidade luminosa não muda a frequência e, portanto, não muda a quantidade de energia dada aos elétrons. Isso é tão importante que muitas tecnologias foram aprimoradas e criadas até. E, como citei, postes de luz funcionam com essa tecnologia, de tal forma que um circuito ele é acionado automaticamente quando deixa de haver incidência de luz sobre a placa fotovoltaica. Havendo luz, o poste apaga. Inclusive, existem vídeos na internet de pessoas apagando postes no meio da rua usando uma caneta laser, né? É mais ou menos... Basicamente, eles estão usando esse princípio do efeito fotoelétrico, né? O mesmo acontece com portas automáticas do shopping e acredite se quiser, os controles remotos também funcionam assim. Pois é, muita coisa, né? Acho que foi merecido o prêmio Nobel para Einstein. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Lembra de deixar o like e se inscrever se não for inscrito, além de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Temos também um Discord que você pode receber essas mesmas notificações. O link está na descrição do vídeo. Tamo junto e até!